Olá! Hoje a gente vai falar sobre um tema fascinante. Como o significado que a gente dá para os acontecimentos da vida molda completamente a nossa realidade. Para guiar essa nossa análise, vamos usar o livro Ressignificando, de Richard Bandler e John Grinder. É uma exploração de uma ferramenta de mudança, olha, muito poderosa. Vamos começar? E tudo começa com essa palavra. Uma palavrinha que, sozinha, desafia qualquer certeza e abre espaço para uma perspectiva totalmente nova. Talvez. Essa é a chave para uma história que nos ensina muito sobre como o significado das coisas é fluido. E para a gente entender bem essa ideia, nada melhor do que uma antiga parábola taoísta, que está logo na introdução do livro. É a história de um fazendeiro que tem uma visão sobre a vida que, sinceramente, bota em xeque tudo que a gente pensa sobre sorte e azar. A história é mais ou menos assim. O cavalo do fazendeiro foge. Os vizinhos, claro, aparecem para lamentar. Nossa, que azar. A resposta dele? Talvez. Um tempo depois, o cavalo volta. E não volta sozinho não, hein? Ele traz vários cavalos selvagens com ele. Os vizinhos mudam o tom na hora. Que sorte danada! E ele responde, a mesmíssima coisa. Talvez. Aí o filho dele vai tentar domar um desses cavalos e, pum, quebra a perna. Que desgraça, dizem todos. E o fazendeiro mais uma vez, talvez. Para fechar, o exército chega na vila recrutando todos os jovens para a guerra. Mas o filho dele, com a perna quebrada, é dispensado. Os vizinhos celebram. Que bênção! E a resposta? Bom, já dá para imaginar, né? Talvez. A lição aqui é muito profunda. Nenhum evento tem um significado que já vem pronto, fixo. O significado depende totalmente do molde, da moldura que a gente usa para enxergar a situação. O que parece ser uma coisa horrível no momento, pode muito bem se mostrar uma coisa ótima logo em seguida. E essa historinha nos leva direto para o coração da nossa análise de hoje. A ressignificação, que é basicamente uma técnica para a gente conseguir mudar essa moldura de propósito. Então, definindo de forma mais clara, ressignificar é isso. É modificar o contexto, o ponto de vista sobre alguma coisa para alterar o seu significado. E o ponto mais importante é que, quando o significado muda, a nossa resposta emocional e o nosso comportamento mudam junto. É quase que automático. Tá, mas e na prática? Como isso funciona de verdade? Vamos dar uma olhada num estudo de caso do livro que é fascinante porque mostra essa técnica em ação de um jeito super claro. O caso é sobre uma mulher que tinha uma compulsão. Ela era obcecada em manter o tapete de casa impecável, sem uma única marca de pé. E essa obsessão era tão forte, mas tão forte que estava acabando com a vida da família. Ela vivia irritada, limpando o tempo todo, brigando com quem ousasse pisar no tapete dela. A terapeuta que atendeu, então, começa a intervenção de um jeito bem curioso. Ela pede para a mulher visualizar exatamente aquilo que ela mais quer. Ela conduz a imaginar o tapete perfeito, limpinho, fofinho, sem nenhuma marca em lugar nenhum. E aí vem a virada de chave, a mudança de molde. A terapeuta conecta aquele tapete perfeito a um significado completamente novo. Ela diz para a cliente, e observe que isto significa que você está completamente sozinha. De repente, o tapete limpo deixa de ser perfeição e passa a significar solidão. O efeito foi imediato. A expressão no rosto da mulher mudou na hora, porque o significado daquela imagem que ela tinha na cabeça foi totalmente transformado. O que antes era o objeto da sua obsessão, agora representava a sua maior dor, estar isolada das pessoas que amava. E isso nos traz a uma pergunta que é, assim, fundamental. Como a terapeuta podia ter certeza de que a mudança foi de verdade lá no fundo? Que não foi só um "ah, é verdade", da boca para fora. Como é que se diferencia uma concordância verbal de uma transformação interna genuína? A resposta para isso não está nas palavras, está na observação atenta do corpo. A chave para tudo é o que se chama de calibração não verbal. É a habilidade de ler as respostas físicas, muitas vezes sutis, da pessoa. O princípio aqui é muito poderoso. O corpo não mente. A nossa mente consciente pode até concordar com alguma coisa, mas as mudanças de verdade, aquelas que acontecem no nível inconsciente, elas se manifestam no corpo. Elas aparecem fisicamente. E que sinais são esses? A gente está falando de coisas como mudanças no tônus muscular, na respiração, que pode ficar mais lenta ou mais profunda, os músculos do rosto e dos ombros que de repente relaxam, pequenas mudanças na postura ou até na cor da pele. São todas respostas involuntárias que não dá para controlar. E o livro descreve exatamente essa observação no caso da mulher do tapete. Depois da ressignificação, o autor nota: houve uma descontração do corpo. A tensão muscular na face e nos ombros se suavizou.
Essa é a prova física, a evidência de que o significado interno mudou de verdade. Então, o ponto central de tudo isso é que a comunicação mais importante muitas vezes não é falada. É sobre aprender a enxergar e a ouvir o que o corpo está dizendo, o que vem direto do inconsciente. A grande sacada, portanto, é esta. Para saber se uma ressignificação funcionou de fato, não adianta só ouvir o que a pessoa diz. É preciso calibrar, observar o corpo dela. Essas reações físicas involuntárias são como um selo de autenticidade. Elas confirmam que a mudança não foi só na cabeça, mas foi profunda e duradoura. E isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente refletir. Se existe essa capacidade de mudar a moldura das coisas, e com isso o significado das nossas experiências, que história da nossa própria vida a gente poderia escolher contar de um jeito novo, um jeito talvez mais útil? Fica aí a reflexão.